Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Uma agência americana afirma que o mês de agosto foi o mais quente da história em 2023. 4 continentes tiveram os agostos mais quentes. No Pará, a Polícia Federal investiga o ex-chefe de RH de uma empresa pelo prejuízo de R$100 mil aos cofres públicos na pandemia. O pai da menina Heloísa, morta a tiros durante uma abordagem no Arco Metropolitano, é ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na Bahia, 6 homens morrem em uma mega operação contra suspeitos de matar mais de 30 pessoas. O presidente americano Joe Biden recebe Volodymyr Zelensky na Casa Branca e os dois discutem sobre o apoio na guerra contra a Rússia. O Supremo Tribunal Federal vota contra a tese do marco temporal e indígenas comemoram após o resultado da votação. O STF vai julgar a descriminalização do aborto no plenário presencial. Despedida. O corpo de Fernando Botero chega à Colômbia para iniciar uma semana de homenagens ao artista colombiano mais famoso no mundo. E você vai conhecer o Castelo San Carlos, que cativou o autor da obra O Pequeno Príncipe. A partir de agora, no Jornal Mundial. O julgamento sobre a descriminalização do aborto pelo Supremo Tribunal Federal vai acontecer de forma presencial. A princípio, a análise seria realizada no plenário virtual da Corte. O Supremo Tribunal Federal vai iniciar no plenário físico o julgamento sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, mas a data ainda não foi marcada. As informações são da Agência Brasil. O julgamento do caso foi iniciado na madrugada desta sexta-feira no plenário virtual da Corte, mas um pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu o julgamento. O pedido é justamente a solicitação para levar para o plenário físico um julgamento que ocorre em ambiente virtual. A análise do caso no Supremo é motivada por uma ação protocolada pelo PSOL em 2017. O partido defende que a interrupção da gravidez até a 12ª semana deixe de ser considerada crime. A legenda alega que a criminalização afeta a dignidade da pessoa humana e prejudica principalmente mulheres negras e pobres. Atualmente, a legislação brasileira permite o aborto em casos de estupro, risco à vida da gestante ou no caso de fetos anencéfalos. A ação é relatada pela ministra Rosa Weber, que vai deixar o tribunal na semana que vem, ao completar 75 anos e se aposentar compulsoriamente. A ministra será substituída por Barroso, que vai tomar posse na quinta-feira. O STF formou maioria nesta quinta-feira contra a tese do marco temporal, um julgamento considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais, que são vistas como barreira importante contra o desmatamento. Indígenas que acompanhavam a votação em Brasília comemoraram a decisão com música, dança e muita emoção. A emoção tomou conta dos indígenas que acompanhavam nesta quinta-feira a votação sobre o marco temporal em Brasília, após o Supremo Tribunal Federal formar maioria contra a tese. Um misto de alegria e choro foi registrado em frente à mais alta corte do Judiciário, que concluiu com 9 votos a favor dos povos originários dos 11 magistrados que compõem o STF. Então, para a gente hoje, derrotar o marco temporal é garantir que a história do país tem sim os povos indígenas nela, e reconhecer os seus territórios é mais do que direito, é histórico e fundamental ter um reconhecimento. Então, para a gente, esse momento de hoje é muito importante, é uma vitória do movimento indígena. Estou feliz demais, porque hoje o povo Xoclém está tendo realmente o seu direito reconhecido. O povo Xoclém está garantindo a terra para os seus meninos. E o marco temporal, que não deveria nem estar em votação, está liquidado. A nossa terra indígena está salva.
Nesta quinta-feira, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram contra a tese, defendida pelo poderoso lobby agropecuário, que só reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. E são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Rosa Weber, Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator, ministro Edson Fachin. O STF ainda deve decidir se prevê indenizações para alguns donos de terra que seriam transformadas em reservas. O julgamento era considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais, que são vistas como uma barreira importante contra o desmatamento. Segundo a ONG Instituto Socioambiental, a tese do marco temporal ameaçava quase 1/3 das mais de 700 reservas indígenas já demarcadas no país, a maioria na Amazônia. A demarcação garante a estes povos o direito a ocupar suas terras ancestrais, bem como o uso exclusivo de seus recursos naturais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi à Casa Branca nesta quinta-feira para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com o presidente americano, Joe Biden. O democrata recebeu o colega na Casa Branca. Os dois tiveram uma reunião no Salão Oval. Juntamente com nossos parceiros e aliados, o povo americano está determinado a fazer tudo o que puder para garantir que o mundo esteja do seu lado. E esse é o nosso objetivo. Obrigado pelo seu convite. Nosso diálogo regular prova que nossos países são realmente aliados e amigos estratégicos. E apreciamos muito a assistência vital fornecida pelos Estados Unidos à Ucrânia para combater o terrorismo russo. Realmente terror. Essa é a segunda visita de Zelensky a Washington desde o início do conflito. O objetivo é obter a promessa de que o governo dos Estados Unidos vai continuar apoiando a contraofensiva, apesar das resistências no Congresso a autorizar mais ajuda. Além da Casa Branca, Zelensky esteve no Pentágono como parte de sua campanha para obter mais armamento, incluindo mísseis de maior alcance. A Casa Branca informou que Biden vai anunciar um novo pacote de ajuda ao país, que vai incluir defesa aérea, mas decidiu que não entregará mísseis de longo alcance, embora não tenha excluído essa possibilidade no futuro. Biden garantiu que os primeiros tanques M1 Abrams chegarão à Ucrânia na próxima semana. Um homem é investigado pela Polícia Federal por suspeita de causar prejuízo de R$100 mil aos cofres públicos. Ele era chefe do setor de recursos humanos de uma empresa em Ananindeua, em Belém, no Pará. Ele teria cometido fraudes para receber benefício federal em 2020 durante a pandemia de Covid. O suspeito foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira e foram apreendidos celulares, mídias e documentos. Ainda de acordo com a PF, um dos funcionários constatou que estava cadastrado indevidamente no programa e com isso a empresa percebeu que vários outros trabalhadores também haviam sido colocados no benefício, embora ninguém tenha recebido os valores. Todos os valores teriam sido recebidos pelo homem, investigado por estelionato. Ele foi demitido da empresa e o caso segue investigado pela Delegacia de Repreensão a Crimes Fazendários da Polícia Federal. O suspeito ainda não foi preso, mas é investigado por estelionato qualificado. A seguir, 6 homens morrem em uma mega operação contra suspeitos de matar mais de 30 pessoas na Bahia. O pai da menina Heloísa é ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é mix. O pai da menina Heloísa, morta a tiros após uma abordagem da PRF, foi ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Caio Teles traz agora as informações para a gente direto de Fortaleza. Boa noite, Caio. Que situação triste, hein? E Alice, boa noite para você, também aí para o Gabriel e todos aqui que nos acompanham. Bom, o pai da menina Heloísa dos Santos da Silva, de 3 anos,
que morreu após uma abordagem com tiros de um agente da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, no dia 7 de setembro, está sendo ouvido pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. O carro da família passava pelo Metropolitano na altura da Saporepédica, quando um agente da Polícia Rodoviária Federal, PRF, efetuou um disparo em direção ao veículo. O pai da menina disse que não recebeu nenhuma ordem de parar na via. O ministro Flávio Dino e o procurador da PMF Rio de Janeiro falam um pouco sobre o ocorrido. Veja a seguir. Não é possível a um agente, diante da não parada de um veículo, disparar arma de fogo. Isso está escrito nas normas da Polícia Rodoviária Federal. E nós estamos lutando para que essas normas e outras normas sejam cumpridas adequadamente. Foi uma tragédia, mas uma tragédia anunciada. Um caso emblemático, né, até para ver se realmente e finalmente, né, a gente vai colocar um basta na violência estatal, ainda mais da maneira como ocorreu. Bem, na terça-feira, procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro começaram a ouvir o depoimento de Alana dos Santos, mãe da Heloísa. Ela chegou à sede da PMF no centro do Rio por volta das 15 horas, junto com o advogado que assessora a família. Ela também estava acompanhada do marido, William, que já foi ouvido pela PMF. Na saída, a mãe teve condições de falar com a imprensa, não teve. Mas o pai dela teve e o pai da Heloísa não se manifestou. Para quem não lembra desse caso, Heloísa foi baleada na noite do último dia 7 de setembro, quando ela e a família voltavam um dia de lazer em Itaguá para Petrópolis, onde moravam na região serrana. Alice, Gabriel, eu volto com vocês aí no estúdio do JN. Qualquer nova atualização a gente volta a falar aqui no nosso jornal. Obrigado aí, Caio, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Uma mega operação contra suspeitos de matar mais de 30 pessoas na Bahia deixou 6 mortos. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. 6 homens morreram em confronto com a polícia durante a operação na região de Águas Claras, em Salvador e em Feira de Santana, na Bahia, na manhã desta sexta-feira. Segundo a polícia, os mortos faziam parte de um grupo criminoso suspeito de matar mais de 30 pessoas. A operação prendeu 15. A Bahia vive, desde junho, uma onda de violência marcada por tiroteios. Operações policiais têm provocado morte nas últimas semanas e tem sido a última semana mais letal. Foram 20 pessoas mortas desde o dia 15, incluindo os 6 homens desta sexta-feira. Ao todo, em setembro, 34 pessoas morreram durante operações policiais. Escolas ficaram sem aulas por conta dos confrontos e o transporte público foi afetado. A quantidade de mortos chamou a atenção do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, que anunciou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar as investigações deste caso. As mortes não são compatíveis com um país que se pretende democrático em consonância com os direitos humanos, disse o ministro em nota no dia 6 de agosto. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia e a Polícia Federal se reuniram no sábado, dia 16, para discutirem ações de combate ao crime organizado e a aplicação de esforços para que esses sejam encontrados todos os suspeitos do envolvimento no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé. Na reunião que aconteceu no Centro de Operações de Inteligência da SSP, situado no Centro Administrativo da Bahia, estiveram presentes o secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Marcelo Varney, o diretor executivo da PF, Gustavo Paulo Leite de Souza, o diretor de inteligência da PF, Rodrigo Moraes Fernandes, o superintendente regional da PF na Bahia, Flávio Albergaria, e os integrantes da Polícia Militar e Civil. Eles discutiram novas ações de inteligência e de repressão qualificada.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, todos os recursos federais e estaduais estão disponíveis. Ele destacou o trabalho integrado entre o SSPBA e a Polícia Federal, que está focado no combate às facções criminosas. Desde agosto, a Polícia Federal participa de operações na Bahia como parte de um acordo de cooperação entre o governo estadual e o federal para reprimir a criminalidade no estado. O grupo criminoso se escondeu em uma região de mata fechada no bairro periférico da capital baiana, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. 3 viaturas blindadas da Polícia Federal foram enviadas à Bahia nesta segunda-feira para reforçar o combate ao crime organizado. Os veículos foram embarcados em um navio da Marinha no porto do Rio de Janeiro e deve chegar nesta sexta-feira à capital baiana. O mês passado foi o agosto mais quente da história, com vários continentes registrando temperaturas recordes, segundo a Agência Americana Oceânica e Atmosférica. De acordo com os cientistas da agência, a temperatura média global em agosto foi de 1,25 graus ou 2,25 graus Fahrenheit, acima da média do século XX. 4 continentes, África, Ásia, América do Norte e América do Sul, tiveram os agostos mais quentes, enquanto a Europa e a Oceania registraram o segundo agosto mais quente. O mês passado também foi o mais quente da região do Ártico. A Antártica também teve o 4º mês consecutivo com a menor extensão ou cobertura de gelo marinho já registrada. Veja a seguir, o corpo do artista Fernando Botero chega à Colômbia para iniciar uma semana de homenagens. Conheça o castelo que cativou o autor da obra O Pequeno Príncipe. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, organização Márcia. Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix. Vamos agora ver a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite, Alice, boa noite para você. O sábado será mais um dia de muito calor em praticamente todo o país. O inverno, que deveria ser a estação mais fria do ano, termina nesta madrugada, prometendo temperaturas ainda mais altas que no meio da semana, com direito a possível recorde em mais de 10 capitais. O motivo do fortíssimo calor é o sistema de alta pressão que está presente no centro do país. Esse bloqueio atmosférico tem atingido não só o centro-oeste do país, mas se espalha para os arredores, aumentando muito o calor no sudeste, parte da região norte e do interior nordestino. As maiores temperaturas do país neste sábado serão em Mato Grosso, com a capital Cuiabá atingindo 42 graus. Mato Grosso do Sul e Goiás chegarão a 37 e 38 respectivamente. Na região Nordeste, Piauí vai chegar a 39 graus na capital Teresina. Dia de muito calor também em praticamente toda a região norte do país, com aproximadamente 36 graus no Amazonas, Acre, Rondônia, Belém e no Amapá. O litoral nordestino e parte do sudeste sentirão menos efeitos dessa bolha de calor. As temperaturas máximas ficarão entre 32 graus no Ceará até o Rio Grande do Norte, 28 graus da Bahia ao Pernambuco, além dos 31 graus no Espírito Santo e 32 em Minas Gerais. Já Rio de Janeiro e São Paulo sentirão a secura do ar de forma mais intensa. Por lá, as máximas serão de 34 e 35 graus, respectivamente, e nenhuma previsão de chuvas para os dois estados. Parte do sul sofre a mesma influência desta alta pressão no centro do país. Paraná e Santa Catarina também terão forte calor e apenas parte do oeste das duas regiões pode ter alguma precipitação leve, com temperaturas máximas chegando a 33 e 28 graus nas capitais Curitiba e Florianópolis. A região que destoa do país é o Rio Grande do Sul, mais uma vez.
o estado que mais sente os efeitos do fenômeno El Niño. Ele vai ter mais um dia de chuvas no sul e no oeste do estado e temperaturas bastante amenas em comparação com o resto do país. A máxima prevista para este sábado é de 23 graus, devendo permanecer próximo disso durante o fim de semana. O ápice do calor neste domingo será neste domingo e provocará recordes de temperatura. São Paulo é um exemplo. A máxima deverá chegar aos 38 graus, acima da maior temperatura já registrada no estado. Rio de Janeiro poderá chegar aos 41 e Cuiabá, capital mais quente do país, há algumas semanas, 43 graus. A maior temperatura já registrada na cidade foi 44 durante a onda de calor do último trimestre de 2020, ainda durante a pandemia. Vamos ver agora as temperaturas máximas e mínimas para amanhã em algumas capitais do país, começando com Belo Horizonte, em Minas Gerais. A mínima será de 16 graus e a máxima não passa dos 34. Goiânia, capital de Goiás, terá a mínima de 22 graus e a máxima poderá chegar aos 38. Belém, no Pará, também uma capital bastante quente amanhã, terá a mínima de 25 graus e máxima de 36. João Pessoa, na Paraíba, terá a mínima de 24 graus e máxima de 29. Temperatura também igual terá Recife, no Pernambuco, com mínima de 24 graus e máxima de 29. Já Porto Velho, em Rondônia, a mínima será 24 graus e máxima de 37. Gabriel, Alice, um bom final de semana a todos. Obrigada, Marcelo. Boa noite para você. O corpo de Fernando Botero chegou a Bogotá em um avião vindo da França para iniciar uma semana de homenagens dos compatriotas ao artista colombiano mais famoso no mundo. O corpo de Fernando Botero já está em Bogotá. Um carro funerário recebeu o caixão com os restos mortais do pintor e escultor, morto no dia 15 de setembro aos 91 anos em Mônaco, em decorrência de uma pneumonia. Lina Botero, uma de suas filhas, o esperava, acompanhada pelo ministro da Cultura, Juan David Correa. Digo que acho que é um momento histórico, um momento muito especial. É uma pessoa que fez muitas coisas com o seu corpo. Foram as mãos que nos mostraram que a imaginação, o trabalho, a decisão e a força de um homem podem transformar o mundo e podem transformar o destino de uma sociedade. De sexta a domingo, o caixão ficará no Capitólio Nacional com acesso aberto ao público. Na segunda-feira, será realizada uma missa e um concerto em sua homenagem no Museu Botero, dedicado ao seu trabalho. As homenagens continuarão na sua cidade natal, Medellín. Depois, o corpo será cremado e as cinzas serão levadas à pequena cidade italiana de Pietrasanta, onde serão depositadas ao lado do túmulo de sua esposa, a artista grega Sofia Vari. O artista, conhecido por suas figuras voluptuosas e levemente surreais, é um dos artistas mais importantes do século XX e uma das pessoas mais famosas da Colômbia no exterior, junto com o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques. Às margens do rio Uruguai, na cidade argentina de Concórdia, um palácio perdido cativou o autor francês criador do popular O Pequeno Príncipe no século passado. Um palacete perdido no meio de uma floresta em Concórdia, na Argentina, pode ter servido de inspiração para o escritor e aviador francês que escreveu O Pequeno Príncipe. Um dia, fortuitamente, Antoine de Saint-Exupéry, voando exatamente aqui em cima, tem um problema de motor, seu avião. Ele foi forçado a pousar em um campo adjacente, aqui no Parque São Carlos. A obra mais famosa de Saint-Exupéry conta a história de um piloto que cai no deserto e conhece um pequeno príncipe de outro planeta. Neste castillo, como assim le decimos los concordienses, vivia esta família de franceses. Neste castelo, como nós concordianos o chamamos, vivia essa família de franceses, a família Fuchs-Vallon. Duas meninas que moravam aqui o encontraram quando ele tem aquele acidente e falam com ele em sua língua nativa, que foi uma novidade para ele. Foi aí que nasceu essa relação entre o escritor e essas meninas francesas que viveram aqui, digamos de forma epifânica, que serão a fonte de sua inspiração para mais tarde escrever O Pequeno Príncipe. Que van a ser a fonte de sua inspiração para luego escrever El Principito.
Em seus escritos, o aviador, que acabou ficando alguns meses no local, se refere às irmãs como as princesinhas argentinas. O autor fala da raposa domesticada que as meninas tinham, das cobras e também paineiras, árvores da família dos baobás, que são vistas na região e aparecem no livro. La selva, el río, el rumor del río quando está abaixo. A selva, o rio, o murmúrio do rio quando está baixo, nossa proximidade com o Uruguai e esse conto de sonhos é a ideia perfeita para poder contar uma história de amor, uma história que nos conecte com o universal, como é o Pequeno Príncipe, não é verdade? Conecta com o universal, como é o Principito, não é certo? Publicado em 1943, O Pequeno Príncipe tem sido traduzido em centenas de idiomas e é considerado um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Depois de décadas de saques e abandono de um incêndio em 1938, o que restou do palácio foi recuperado em 2014 pela Prefeitura de Concórdia. Transformado em museu, agora o Pequeno Príncipe, de pé em seu famoso asteroide icônico, reina sobre o parque. Quanta história, hein? Pois é. O Jornal Mundial de hoje fica por aqui. Siga a nossa página do Instagram TV Mundial Oficial e o portal 05 Notícias. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Mundial. Oferecimento Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.